Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Roger e nessa aula nós vamos falar um pouco sobre Pixel Analytics Google Tag Manager, tá? Quando e como carregar, beleza? Antes da gente entrar em detalhes sobre o que é cada uma das coisas, tá? Eu não vou explicar o que é um Pixel, o que é um Analytics, o que é um Google Tag Manager, porque eu acredito que isso vocês saibam o que é, tá? Mas o que pega na hora de incorporar esses scripts na página para você que é web designer? É quando e onde, né? Se deve atrasar ou não, né? Você deve carregar ele assíncrono, né? Eu vou explicar o que é, tá bom? Então a gente vai passar um pouco de termos técnicos em relação a isso, e aí vocês mesmos vão tirar suas próprias conclusões, tá bom? Então vamos lá. Quando você vai incorporar um script, né, um script de JavaScript dentro do documento HTML, nós temos várias formas de colocar esse script dentro da página. Uma delas é dentro da tag head, tá? Se por acaso você mexe com um elemento, provavelmente você vai colocar esse código lá em códigos personalizados, aí você define se é no head, se é no início do body ou se é no final do body, tá? A tag head, pessoal, é uma tag que armazena outras tags HTML, obviamente, só que tudo que você coloca dentro do head, ele não é renderizado visualmente na tela para o usuário, tá? Então, JavaScript, meta descriptions, né, meta tags, né, que vão dar informações para o navegador, né, até um style ali, né, uma tag style para estilizar um CSS inline, né, quando eu digo inline, que é no próprio documento HTML, que também a gente pode importar um CSS externamente. Então, a gente consegue colocar os códigos JavaScript via tag head, tá? E o JavaScript que a gente coloca via tag head, ele é inserido antes do HTML ser renderizado, tá? Mas vamos lá. Temos também, eu vou passar, depois eu vou voltar nisso daqui, ó. Mas nós também podemos incorporar a tag script, né? Dentro do body. O body é a tag que onde vai ser renderizado tudo que é visível em tela para o usuário, é renderizado dentro da body, tá? É colocado dentro da body. Obviamente tem algumas tags, né? Por exemplo, a própria tag script, a tag style que você escreve CSS, por mais que você consiga colocar ele dentro da head, dentro da body, né? São ambas as tags, elas não são renderizadas em tela, tá? E quando você coloca um código JavaScript no início da tag body, o JavaScript é carregado antes também do HTML ser renderizado, tá? E no final da tag, o JavaScript é carregado depois do HTML ser renderizado. Ele é ideal para scripts que precisam manipular o DOM da página. O que seria o DOM da página? O DOM da página, que é o Document Object Model, eu estou aberto aqui um documento HTML, tá? Eu vou inspecionar aqui só para mostrar para vocês. O DOM é isso daqui, ó. Tudo que está aqui em elementos, cada um desses itens aqui que a gente chama de nó, tá? Ele é um DOM, é um elemento DOM. Nada mais é que o teu HTML, tá? Que foi analisado e renderizado aqui dentro do DOM. E aqui no DOM que a gente faz a inserção de JavaScript, que a gente manipula de fato, é esse documento aqui, tá? Que o browser, né, o navegador, ele cria, tá bom? E melhora a performance visual, no caso, já que a renderização do HTML, né, a renderização da tua página, ela não é bloqueada e já vai estar sendo visível, tá? Então vamos fazer isso daqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Eu estou com um código HTML aqui aberto, bem simples, tá? Eu só coloquei um body só para deixar o fundo preto, mas vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar aqui, dentro da head mesmo, eu vou colocar uma tag script, tá? Eu vou colocar um script, pessoal, um script inline. O que é um script inline? É o script que vai ser executado aqui dentro da tag script mesmo, tá? Por quê? Nós também conseguimos incorporar um código JavaScript que esteja externo. Externo que eu digo é o seguinte, pode ser que esteja, não esteja hospedado na área onde está o teu site, ou pode ser um caminho que esteja na tua pasta do teu servidor. Por exemplo, se eu criar aqui um arquivo chamado script.js, tá? Eu posso vir aqui, ó, dentro da tag script, aqui dentro, ó, se eu utilizar o atributo source, eu tenho que informar onde que está o caminho, tá? Então eu posso incorporar esse arquivo aqui, tá? Então, quando você utiliza o source, pessoal, você não pode colocar nenhum código aqui dentro. Até você pode colocar, só que ele não vai ser executado, tá? Porque o navegador, ele vai dar preferência por código que está aqui dentro, beleza? Então, ó, a gente já tem aquilo incorporado. Vamos vir aqui no script, ó, vamos ver se ele está funcionando, ó. Console.log, vou colocar aqui, ó. Isso é um texto, tá? Vou salvar. Vamos ver aqui, ó.
E no console, ó, isso é um texto, tá bom? Ó, vamos fazer o seguinte, ó, como eu falei, vamos tentar colocar um código aqui também, ó, console.log. E isso é um texto que está inline. Vamos executar, tá? Ó, ele não aparece, tá vendo? Então, geralmente quando você for incorporar um script, ele vai estar instalando algum sistema e etc. Ele geralmente vai te dar para incorporar um código assim, né, que vai ter um source, que ele vai puxar de algum caminho, e aí depois ele vai ter uma outra tag script que é para poder chamar alguma função que já foi carregada aqui previamente, beleza? Então esse é o script dentro do head. Então o que acontece, pessoal, com o script aqui dentro do head? Eu vou até tirar esse daqui, ó. Só vou manter esse outro aqui, ó. O script dentro do head, ele, como que eu disse, né? Ele é carregado antes mesmo do HTML, né, da tua página ser carregada. Então, por exemplo, se você tem aqui no body um H1, por exemplo, isso é o título, por exemplo, isso é o título da página, tá? Vamos ver se ele renderizou aqui certinho, ó, renderizou, tá? Só vou mudar aqui, só fazer um negócio aqui, ó. Color, vou colocar aqui white, só para as cores de todos os textos ficarem numa corzinha branca. E aí perceba o seguinte, ó. Se eu tenho um JavaScript aqui dentro, ó, no head, que é um JavaScript que eu preciso consultar um elemento da página, ele não vai funcionar. Quer ver, ó? Vou dar aqui, ó, const título, tá? Aí eu vou chamar aqui, ó, document query selector. Tá? Isso aqui nada mais é que o seguinte, eu estou utilizando o método query selector para puxar um elemento, no caso eu quero consultar o H1, e aí eu vou armazenar dentro dessa variável aqui, tá? Dessa constante, tá? Dentro de título. Aí se eu venho aqui, ó, título.inner text e digito isso aqui, por exemplo, por exemplo, esse agora é o novo título da página, tá? E dar um enter e salvar aqui, ó. Se a gente vier aqui agora no navegador, o que ele vai dar um erro, ó? Type error, tá? Cannot set properties of null. Por que deu null aqui, pessoal? Porque é o seguinte, esse código aqui, o document.querySelector, eu não vou entrar em detalhe do que ele faz, tá? Mas ele faz uma consulta, ele tenta procurar um elemento na página e armazena dentro da variável. Só que é o seguinte, o querySelector aqui batendo no H1, ele vai dar nulo, por quê? Porque no momento que está executando esse código, esse H1 aqui não foi renderizado ainda, ele não existe no DOM, né, no Document Object Model. Então por isso que ele retorna null. Então, e aí aqui ele retorna null, ó. E aí se você tenta, no elemento nulo, tentar setar quando eu digo setar, tá? Se vocês viram outros vídeos, setar nada mais é que ajustar, é redefinir ou definir alguma coisa. Então quando eu tento definir aqui o texto, tá, que o texto que é esse daqui, mas eu tento ajustar para esse outro, esse título aqui, essa variável título, não está armazenando nada. Por isso que ele dá null, ele dá aquele erro, tá? Então isso, pessoal, você vai geralmente carregar aqui no head scripts que geralmente não vai fazer consulta na página, tá? Porque pode ser que o elemento não exista e aí, obviamente, ele vai dar um erro, tá bom? Agora, se eu pego esse mesmo código aqui, ó, vou jogar aqui no início do body, vai ser a mesma coisa, tá? Ó. Ele vai tentar executar isso aqui antes, ele não vai encontrar o elemento, ele vai dar nulo de novo, vai dar erro de novo. Agora, se eu pego esse código aqui, ó, e desço ele, estou utilizando aqui o atalho errado. Agora sim, por quê? No HTML, pessoal, no DOM, ele vai ler sempre do que está no topo para o final. Então, quando esse código JavaScript que for executado, esse elemento aqui ele já existe. Então, ó, quando a gente voltar aqui, ele já vai estar com o novo texto que foi mudado via JavaScript. Beleza? Vamos fazer o seguinte aqui agora. Eu quero falar com vocês, pessoal, sobre os atributos defer e async, tá? Os atributos defer e async, eles funcionam da seguinte maneira. O defer, que é de deferred, ou de atrasar, o download acontece em paralelo com o HTML, tá? A execução só ocorre após o HTML estar completo, mas na ordem que os scripts aparecem. Beleza. Garantia, o DOM já está pronto. Os scripts rodam em sequência. Ele é ideal para scripts que manipulam o DOM ou dependam um dos outros. O que isso acontece? O que é esse atributo defer? Tá? Esse atributo defer, pessoal, é mais para scripts que você está incorporando externamente. Então, foi esse caso aqui. Ó. Se eu pego esse código aqui, ó, e vou jogar aqui dentro do head, né? Ó, vou jogar aqui dentro do head, só que o defer, ele só pode ser, ele só vai, tanto que se eu colocar defer aqui, ó,
ele vai dar erro de novo. Por quê? Quer ver, ó? Vamos voltar aqui, ele deu erro, porque o atributo defer ele só funciona quando é um script que precisa ser carregado, um script externo. Tá? Então a gente precisa colocar o source, vamos instanciar aqui o script.js e vamos pegar esse mesmo código aqui, tá? E vamos jogar aqui dentro agora, ó. Ele vai deixar, ó. Peraí, só errei numa coisinha aqui, type, cannot select inner text. Script.js, source defer, const título, script. Ó, ele setou aqui, ó, tá vendo? Ó? Por quê? Quando você coloca um script que é externo, tá? Um script que é externo, você coloca defer, ele vai baixar o script, independente se o HTML também está sendo renderizado na página, tá? Ele só vai executar o que está aqui dentro, que vem aqui dentro do script.js, que no caso é esse código aqui, depois que todo o HTML for analisado e for carregado, tá? Que é o que a gente chama de parsing, que é o que faz análise e carrega ele no DOM, tá? Já scripts que tem um async, pessoal, aqui ele vai funcionar da mesma forma também, tá? Ó. Só que o async, aqui na explicação, vamos ver, ó. O download acontece também em paralelo com o HTML. A execução acontece assim que terminar de baixar, sem esperar o HTML. É bom para scripts independentes, por exemplo, analytics, anúncios, tracking, etc. Qual é a diferença do async para o defer? O defer foi aquele que eu te mostrei. Por mais que ele vai baixar o conteúdo do JavaScript que vai vir aqui externo, né? Da mesma forma que o HTML também é que ele quer também renderizado. Só um ponto aqui, tá? Parece que pô, é melhor colocar ele aqui no final, né? O que acontece se você tirar aqui, ó, o defer, e por mais que o script que esteja aqui dentro não é um script que manipule a página, ele sem o defer, o HTML ele não vai ser renderizado enquanto esse script aqui ele não for baixado e executado, tá? Então, essa é um pouco mais a diferença. Agora, o async, pessoal, quando você coloca o script do tipo async, o que está sendo o que está sendo baixado aqui, ele vai baixar também em paralelo com o que vai estar sendo executado no HTML. Então, os dois começam. Vamos supor que a gente tem um HTML que tenha um tamanho assim, né, para ser renderizado, e tenha um código JavaScript do tipo async que seja desse tamanho aqui, tá? Então, os dois vão começar a baixar paralelamente, tá? O teu browser vai começar a baixar o HTML e o JavaScript paralelamente, ou seja, independente se um está rodando ou não, eles vão baixar e vai ser renderizado em tela, tá? A diferença é que quando o JavaScript está async, vamos supor, os dois começaram a baixar e renderizar. Nesse exato momento aqui, que o JavaScript, ele terminou de baixar o JavaScript, né, o código que está externo, só que o HTML, vamos supor, ele renderizou só 50% da tela. Ainda tem 50% de conteúdo para ser renderizado. Nesse momento que o script ele terminou, que o código JavaScript terminou de baixar, o teu browser terminou de baixar o código JavaScript, ele vai executar agora o código JavaScript. Nesse momento, o HTML para de ser renderizado. E aí acontece o bloqueio de renderização. Tá? É isso que acontece quando você joga lá no PageSpeed, né? O código JavaScript está acontecendo um bloqueio. É exatamente isso que acontece. Tá? Então, o código JavaScript ele vai ser. Ele já terminou de baixar, né? E aí o HTML só renderizou 50% da tela. O JavaScript vai executar. Depois que ele termina de executar, o HTML continua a renderizar. É isso que acontece o bloqueio, tá bom? Então, pessoal, essa basicamente é a diferença de carregar um script atrasado com o defer e com o async. E o que isso tem a ver com GTM ou tem a ver com Analytics, com Pixel? Cara, aí é uma conversa que, por exemplo, você vai ter que ter com a sua equipe, né? Com o teu gestor de tráfego e etc, para ver o que você está carregando, o tipo de script que você está carregando e
E você vai ter que definir, se você, por exemplo, se você vai querer prezar por performance da página, de carregar no melhor tempo, ou se você quer ter métricas para marketing. Por exemplo, o pixel da meta. Se a gente pegar aqui, ó, vamos pegar aqui no chat GPT, ó, dê um exemplo do código do pixel da meta, tá? Ó, se a gente for analisar ele só um pouquinho aqui, não vou passar ele a fundo, tá? Como que você incorpora ele? Geralmente eles pedem para você colocar no head, né? E aqui ele já tem aqui um async, tá? Ó. Ou seja, ele já tem um atributo aqui async, ou seja, esse script ele carrega assíncrono com o teu HTML. Então, se você pega esse código aqui e já joga lá no head direto, ou ele vai baixar enquanto o HTML está sendo executado, né? Está sendo renderizado em tela. Aí beleza, executou, o HTML processou 20% da tela. Aí o script terminou de baixar. O script da meta aqui, o fbevents.js terminou de baixar. Aí esse script aqui, o fbevents, vai ser executado. Aí o HTML vai continuar, tá? E aí é nisso que acontece o bloqueio de carregamento, beleza? E aí assim, aí é uma conversa que você vai ter que ter com o teu gestor. Você quer que o pixel carregue o mais rápido possível? Se você quer que ele carregue o mais rápido possível, o ideal é deixar dessa forma aqui, tá? Deixar aqui como um async mesmo, ele vai carregar junto com o HTML, e na hora que ele baixar, aí ele executa, dá uma pausa no HTML, e aí depois o HTML continua a execução. Ou se você não quer ter aqueles errinhos idiotas que tem lá no PageSpeed, né, de bloquear, tá bloqueando a renderização da página. Aí você vai ter que atrasar esse código aqui, tá? Aí, em vez de async, você vai ter que colocar ele como Defer. Só que aí o Defer, ele vai primeiro baixar o HTML inteiro, tá, da página. Então aí vai da sua página, se ela for muito extensa e muito pesada, o pixel ele só vai bater aqui, ó, o init, depois que o teu HTML for totalmente, que a gente chama parseado, né, que é analisado e carregado, tá? Então é algo que você vai ter que conversar talvez com o teu gestor de tráfego, né? Conversar com a tua equipe, conversar com o teu superior aí, né? E falar, ó, gente, ou a gente preza isso ou a gente preza aquilo, tá? Eu, por exemplo, eu tenho preferência de deixar ele como async. Se a tua página for pequena, por exemplo, página de captura. Cara, página de captura é página com HTML, assim, não tem muito HTML para ser analisado e processado, tá? Então, tanto faz se for async aqui. Os dois vão começar juntos, e aí, beleza, ele parou em 50% da página. O código que é carregado aqui do Analytics, do Pixel, por exemplo, é muito pequeno. Ele carrega, ele baixa, carrega e já executa o HTML e já volta já para ser renderizado. É coisa que às vezes é imperceptível, né? Mas é que o pessoal fica olhando lá, o PageSpeed, o código X está atrasando o bloqueio da página. Aí que você vai ver, está atrasando em 20 milissegundos. Cara, 20 milissegundos não é nada. Não está atrasando 5 segundos, não está atrasando 10 segundos, tá? Caraca, eu achei que eu ia fazer um vídeo de pouco, né? Porque o outro que eu fiz deu 20 minutos, esse já deu 18. Mas não dá, Felizmente eu sou assim, né? Tem que explicar e é dessa forma, tá? Mas vamos lá, continuando aqui, tá? Então, assim, algo que você vai ter que conversar com o teu gestor. Então, o GTM, por exemplo, muita gente pergunta como que você vai carregar o GTM. Também, pessoal, é uma pergunta que, assim, varia. Varia bastante, porque às vezes tem código no GTM que são códigos que, o GTM nada mais é que um gerenciador de container, né? Você joga códigos HTMLs lá, integra sistema, e aí você integra por o GTM, e aí a única coisa que o desenvolvedor tem que fazer é só instalar o GTM, não precisa fazer mais nada. Só que dependendo do código que você está colocando dentro do GTM, às vezes você vai precisar colocar um Defer no GTM, porque tem muita gente que utiliza códigos de, vamos supor, de analisar um documento, analisar um formulário, por exemplo. E esse formulário, ele precisa já primeiro estar instanciado na página, para depois o GTM vir, e esse código que você instalou dentro do GTM, que às vezes ele vai procurar por um formulário, se esse formulário não existir na página, ele vai dar um erro, né? Então, a resposta varia.
Varia bastante, tá? Mas por via das dúvidas, geralmente o pessoal costuma atrasar o GTM. A não ser que às vezes o GTM, o Analytics, né, o Pixel, ele esteja sendo carregado via GTM. E aí você quer que que o Pixel tenha prioridade no carregamento, né? Então, são N fatores, né, que você vai ter que fazer dentro do teu GTM. O ideal, dentro do GTM, você saber separar os scripts certinhos, né? Se eu não me engano, lá dentro do GTM você consegue colocar quando que aquele script vai ser executado. Então, às vezes o GTM ele consegue, às vezes você consegue colocar o GTM para carregar primeiro, só que os scripts dentro dele só vão carregar, por exemplo, no final do body, ou no início do body, vai carregar assíncrono ou não, tá? Então é muito relativo essa questão de analytics ou não, do GTM, da forma que vai carregar ele ou não, tá? Então vamos lá, por via das dúvidas, você só vai. Vamos fazer só um overview aqui, ó. Quando é um local, carregar ele no head. Peraí, vamos tirar essa tabela aqui. Vamos falar via scripts gerais, tá? Se você precisa carregar um script que ele não precisa consultar nenhum elemento da página, ele não precisa consultar nada do DOM, tenta carregar ele como async. Coloca ele no head como async, tá? Porque geralmente, por exemplo, códigos que não consultam nada do DOM, por exemplo, a própria meta, o pixel da meta, é um código que você incorpora que ele não precisa que, por exemplo, na tua página aqui tem um H1, tem um formulário, ele não precisa disso. Porque ele vai injetar código puro JavaScript. Ele não precisa que o HTML esteja formado, beleza? Então é ideal ser assim. Agora, códigos, ou, por exemplo, ferramentas que você vai instalar no teu site, né, que precisem que o teu HTML esteja feito, aí você geralmente vai colocar no head com um atributo defer, tá? Para ele poder ser atrasado, primeiro o HTML ser renderizado, ser analisado e renderizado, né, que é o parsing, e aí depois o script é executado, tá? Então, assim, basicamente é isso, tá? Eu sei que eu demorei um pouquinho para fazer esse vídeo, ficou até mais longo do que o outro que eu tinha gravado, mas acho que conteúdo bom é assim, tá? Eu não consigo fazer. Eu acho que pelo conteúdo aqui eu não conseguiria fazer menor, tá bom? Mas qualquer dúvida que tiver, aí, Roger, tô com uma dúvida aí aqui no WP Rocket, como que eu vou atrasar esse script, tá? Pode me chamar aí, tá? Pode me chamar, eu tô disponível aí, beleza? Então é isso, nos vemos na próxima aula.